Oi, eu sou o Vinícius Oi, meu nome é Lucas. e esse é o trabalho 2, Deadlocks, da matéria de sistemas operacionais. O objetivo desse trabalho foi implementar um mecanismo para detectar os deadlocks através das funções do semáforo. Então, nós reimplementamos as funções do semáforo para poder detectar os deadlocks. Então, a gente utilizou o código de exemplo que o professor passou para a gente poder alterar as funções e fazer com que elas continuem fazendo a função delas originalmente. Então, nós temos a sem-init, que basicamente você está inicializando. Então, dentro da sem-init, a gente inicializou os resources. Na sem-wait, nós inserimos na matriz de requerimentos e verificamos se há deadlock. Se não há, ele tira dos requerimentos e coloca na matriz de alocados e tira do vetor de availables. Na SamePost, a mudança que nós fizemos foi que ele remove da matriz de alocados e volta para o vetor de available. Essas duas matrizes de alocados e de requerimentos e o vetor de recursos vão ser utilizados para a gente fazer a detecção de deadlocks no nosso programa. Então, primeiro você inicializa um vetor auxiliar. Você precisa de dois vetores auxiliares, um chamado work e outro chamado finish. O vetor work, ele representa cada recurso disponível e o vetor finish representa cada processo disponível. Então, o tamanho de work é igual à quantidade de recursos e o tamanho de finish é igual à quantidade de processos. Primeiramente, você inicializa o work com a quantidade de recursos disponível para cada posição, para cada recurso. Depois, você inicializa o vetor finish com 0 em tudo. Então, você vai começar o algoritmo. Você tem que achar um índice i que não tenha sido verificado, que o finish seja 0, e ver se todos os elementos dos requeridos dele é menor que todos os elementos de work. Se for, você faz, você soma em work a quantidade de elementos alocados e marca como finish. E refaz esse processo até você não achar um i suficiente ou você verificar todos os processos. Eu vou mostrar mais para frente um exemplo para ficar mais claro a execução. Caso todos os processos tenham terminado com 1 no vetor finish, não há deadlock. Caso algum deles seja 0, quer dizer que não tem, não há quantidade suficiente de recursos para tirar do ciclo que o ciclo de recursos e processos que o seu programa está. Então ele retorna 1 e detecta o deadlock e ele aborta o seu programa. Bom, para mostrar um pouco como funciona o algoritmo do banqueiro, eu vou mostrar primeiro um exemplo sem deadlock, como que ele funcionaria, e um exemplo com deadlock. Imagina esse vetor de alocação, onde cada linha é um processo, cada coluna é um recurso. Então, o processo 1 tem um do recurso A, processo 2 tem um do recurso B, processo 3 tem um do recurso C. E o recurso A está pedindo um do B e um do C. Então, vai ficar dessa maneira que a gente está mostrando aí na tela agora. Bom, então vamos lá. Primeiro, o work tem que ser inicializado igual ao disponível, então já está. E o finish também, com tudo 0. Beleza, então, para cada, a gente tem que achar uma posição do vetor requerimento que a linha seja todos os elementos menor ou igual ao work. Aqui na última linha, nós já vimos a última linha, é menor ou igual ao work. Então o que a gente faz, a gente soma essa linha aqui
no vetor de work. Então, esse work vai virar 1. E como o índice era o último aqui, esse vetor de finish para o último processo também vai ser 1. Aí a gente faz a mesma coisa. Tem que achar uma linha que o requerimento é menor ou igual. Como essa já foi, não vai contar mais. A próxima é a linha do meio. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, somar essa parte do vetor alloc no work, vai virar 1, e marcar o finish como 1 também. E agora, a gente tem que ver outro elemento que todos os elementos, outra linha que todos os elementos sejam menor ou igual ao work. Aqui na primeira linha, agora nós temos isso. Então, pegando a primeira linha do alloc, a gente soma no work, marca o finish. E aí, como todos não tem mais nada para ser verificado, o finish está tudo como 1, então não há deadlock nessa condição, esse caso é válido. Agora, para mostrar um caso que é inválido, onde ocorre deadlock, podemos ver aqui que logo na primeira parte, de achar uma linha do vetor de requerimentos que todos os elementos são menores, é impossível achar que todos os elementos são menores que o vetor de work. Então, esse algoritmo vai terminar com finish tudo 0. Se tiver em qualquer posição do finish 1, 0, esse vetor, esse thread está em deadlock. Então, esse algoritmo entrou em deadlock e foi detectado pelo sistema. Agora a gente vai mostrar uns exemplos que nós criamos para poder verificar, né, se o algoritmo estava rodando, se estava tudo funcionando corretamente. Então, o primeiro algoritmo que a gente vai testar, é esse daqui que eu estou colocando na tela. Basicamente, o processo pede o recurso, logo em seguida ele libera, ele pede novamente e libera, fazendo com que não tenha como passar do limite e ter um deadlock. Então, como a gente pode ver, ele conseguiu chegar no done, que ali no printf ele chegou no done no final. Já nesse exemplo, agora demonstrado na imagem, o que vai acontecer? O processo vai chamar o recurso, ele vai alocar o recurso exclusivamente e ele vai tentar chamar de novo esse mesmo recurso. Só que como ele está alocado exclusivamente, ele não vai conseguir acessar, dando um deadlock. Como podemos ver, deadlock detected e aborta o programa. Então agora a gente vai para o exemplo 3, como aqui na imagem. O processo A, ele tem alocado o recurso 2. E o processo B tem alocado o recurso 1. E os dois ficam esperando mutuamente o recurso que eles estão pedindo. O A está solicitando o recurso 1 e o B está solicitando o recurso 2. Mas como eles estão alocados, já estão alocados, eles ficam esperando por tempo indeterminado, assim causando um deadlock. Agora mostrar no código que ele consegue detectar esse deadlock. Bom, agora para o exemplo 4, nós temos 3 recursos e 3 processos. O processo A aloca o recurso 1, o B aloca o recurso 2 e o C aloca o recurso 3. Após isso, o A pede o recurso 2 e o B pede o recurso 3, gerando uma cadeia. Analisando isso, o algoritmo vai ver que não está em estado de deadlock, porque desde que o processo C libere o recurso 3, o que é previsto, já que ele está sendo utilizado, uma hora ele tem que ser liberado, todos os outros processos vão conseguir ser executados. Então, como no exemplo que mostramos na tabela antes, o primeiro exemplo sem deadlock era esse exemplo que estamos mostrando agora. Então, para executar e mostrar que realmente não entra em estado de deadlock e tudo é executado, ele está dando uns warning de variável não usada. Como podemos ver, os recursos são alocados, depois que o C termina de usar o seu recurso, ele libera e todos os outros conseguem terminar, chegando no final. Agora, no exemplo 5, como podemos ver na imagem, ele é praticamente idêntico ao exemplo 4, com uma exceção, que o processo C também pede o recurso 1. Isso acaba gerando um deadlock, pois fica num ciclo de espera infinita.
E para demonstrar que essas duas configurações, que são praticamente iguais, uma é ok e outra pode gerar o deadlock, nós vamos mostrar na detecção que ele realmente vai encontrar um deadlock no recurso, pois vai ficar num ciclo de espera infinita desses recursos. Todos esses programas que nós executamos aqui vão ser enviados junto com o trabalho para caso o professor deseje testar. Bom, com relação às contribuições de cada integrante, nós dois trabalhamos juntos. Nós utilizamos o Replit, que é um editor de texto colaborativo, onde nós pudemos trabalhar os dois ao mesmo tempo no código, facilitando a implementação e acelerando muito mais o processo, onde cada um pôde executar uma parte do código, fazer certas alterações e acelerando o processo. Conseguimos executar bem o trabalho. Bom, algumas dificuldades que nós tivemos, nós tentamos implementar por alocação dinâmica, mas por algum motivo a gente não conseguiu implementá-la corretamente, então nós fizemos ela estática, né? Fazer a alocação estática. E tivemos também bastante dificuldade em procurar achar exemplos para testar o nosso código. Achar exemplos que a gente conseguisse fazer com que houvesse o deadlock e exemplos que não houvessem o deadlock. Por isso que nós fizemos os nossos próprios exemplos, acabando sendo exemplos simples, assim, de se entender e simples de serem feitos. A maioria dos exemplos que eram achados online eram em questão de grafos desenhados, mostrando que o processo fazia isso, mas não tinha muitos exemplos práticos com código de várias threads e vários recursos, gerando deadlock. Então, nós tivemos que fazer nós mesmos. E também haviam exemplos para o algoritmo do banqueiro, usando as tabelas, caso a tabela esteja nesse estado, faça isso, faça aquilo, está em deadlock, não está. Porém, nós não vimos nenhuma aplicação dinâmica dela enquanto se utilizavam semáforos da mesma maneira que nós fizemos aqui. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.